Então, bom dia para todos, bem-vindos ao evento Criança com a HubSpot. E eu sou a Daniela, eu sou a Field Marketing Manager para a Latam Iberia. E, bom, na HubSpot temos uma costume da parte da nossa cultura é falar sobre um dado curioso. Daí, como eu já falei, eu sou colombiana, mas meu dado curioso é que meu nome é muito comprido. Daí eu sou Daniela, Margarita como drink e Paulina. Por quê, gente? Porque minha família não conseguiu somente aceitar que eu tivesse um nome. Mas enfim. Então vamos falar um pouquinho da agenda do evento. Vamos falar sobre a primeira sessão Inbound 2.0, a evolução do Inbound. Vamos falar termos básicos para quem não conhece muito do Inbound, mas também vamos entrar como essa evolução permitiu o surgimento de novas estratégias e novas formas de fazer o Inbound. Depois vamos ter uma sessão exclusiva para falar sobre o conteúdo. Vamos falar sobre a estratégia de Topic Clusters. Depois, vamos ver na demonstração da ferramenta da HubSpot como implementar essas estratégias que a gente vai falar nas sessões anteriores. E, finalmente, vamos ter um painel com o nosso cliente a Solidus, que é um cliente também mineiro, né, que a gente estava falando que é um pré-requisito aqui na HubSpot, brincadeira, mas eles vão falar sobre como conseguiram atingir o sucesso utilizando a HubSpot. Mas, antes de entrar no evento, vamos falar um pouco sobre como utilizar o Zoom para quem nunca utilizou. Vamos aqui falar um pouquinho como que é a dinâmica. Então, aí na tela de vocês têm aí uma barrinha que tem uns botõezinhos, né? Tem um chat, uma mãozinha, enfim. Então, o chat é para interagir com a comunidade, tá? Aqui a ideia é que vocês vão conversar com a comunidade, aí os palestrantes vão fazer algumas perguntas, enfim, esse é o chat. E vamos fazer as perguntas no Q&A. Aqui é muito importante, porque aqui vamos estar respondendo as perguntas ao longo do evento. Então, chat para interagir com as pessoas, Q&A para fazer perguntas. E também, ao longo do evento, vamos ter um polling, umas enquetes com algumas perguntas. A ideia é que vocês consigam participar nessas enquetes. Agora, vamos fazer um teste juntos, já os primeiros que chegaram no evento conseguirem responder de onde vocês são, mas agora a pergunta é, de qual empresa você é? Então, vamos aí participar no chat, só para testar que todo mundo entendeu como funciona. Tá, muito bem. E agora, vamos aqui utilizar o polling do evento. Então, eu vou aqui. E aí, como vocês estão se sentindo hoje? Muito bem. A grande maioria está interessado, animado, curioso. Tá, então deu certo aí com o polling? Todo mundo entendeu a dinâmica do Zoom? Beleza. Muito bem. Então, na HubSpot, entendemos o momento que estamos passando, né, no mundo. É um momento de... Esse novo normal mudou a vida de todo mundo, né? A gente teve que abrir mão de projetos pessoais, projetos de empresa, enfim. Então, a gente quer agradecer muito sua participação e queremos também reforçar ficar em casa, ter cuidado de vocês, de suas famílias. E, bom, uma coisa que eu sempre gostei muito do povo brasileiro, né? Eu já falei que eu sou colombiana, e é o otimismo do povo brasileiro. Então, por favor, vou responder no chat, depois da quarentena, eu. O que vocês vão fazer depois da quarentena? É, todo mundo viajar, gente, também vou, vou viajar. Viajar, nossa, eu vou voltar para a Floripa também. Ah, muito bem, muitos planos aí, todo mundo. Tô amando aqui. Ótimo, galera. Então, bom, avançando com o evento, este é um evento para vocês. Vamos ter muito conteúdo, muitos novos conceitos, estratégias, enfim, vamos ter muita coisa aqui. Então,
curtam o evento, desliguem o celular, fiquem num lugar confortável. E esse espaço é para vocês. A gente pensou muito em realmente conteúdo que fosse ajudar vocês a crescer, a aprender muito mais do inbound. Agora eu vou fazer uma apresentação dos palestrantes. Temos a Isabela Carvalho, ela é Senior Channel Consultant aqui na HubSpot. Temos o Rodrigo Zotto, ele é Manager de Marketing para o Brasil. O Davi Magalhães, que ele é especialista de crescimento inbound. E a Fernanda Rodrigues, parte do time de Customer Success Manager. Então, desejo muito bom evento. Eu vou estar com vocês no chat. Qualquer pergunta, dúvida, só chama. E um evento para todos. Obrigada, Dani. Pessoal, agora é comigo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Um segundinho, por favor. Beleza. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito animada de estar aqui com vocês hoje. Como a Dani já me apresentou, meu nome é Isabela Carvalho, eu sou Senior Channel Consultant aqui na HubSpot. E a minha sessão, ela é uma sessão introdutória, então a ideia é que todo mundo consiga entender um pouco do que eu estou falando aqui, seja você um especialista de inbound ou você nunca tendo escutado falar, não saber nem o que é inbound, a ideia é que todo mundo consiga entender um pouco do que eu vou falar aqui e que isso prepare o solo para as próximas sessões que vão vir aí ao longo do evento. Tá bom? Então, nós vamos falar do Inbound 2.0, vamos falar um pouquinho da história da HubSpot e um pouquinho de algumas estratégias que têm acontecido aí que a gente está vendo como tendência no mundo do Inbound. Então, para dar um pouco de contexto para vocês, pessoal, para quem está aqui e não conhece muito bem a HubSpot, a HubSpot nasceu como uma startup em 2006 e a HubSpot queria crescer e ela tinha todas as dores de uma startup que começa, né, e quer crescer, quer escalar. Então, a HubSpot é o seu próprio case de sucesso, né? A HubSpot ela cresceu com base nas suas próprias dores, entendendo as suas próprias dores para precisar escalar e crescer. E isso que dá origem ao nosso slogan, né? Que é o Grow Better ou Crescer Melhor, que é o objetivo da HubSpot como empresa. Então, eu queria, né, trazer para vocês um conceito de inbound marketing tradicional para na hora que a gente for falar sobre outras estratégias, todo mundo estar na mesma página. O inbound marketing tradicional, ele é uma estratégia focada em atrair potenciais clientes por meio de um conteúdo útil, relevante e de qualidade. Essas três palavras são muito importantes, cada dia mais importantes. Onde os prospects são os que encontram as empresas e os produtos, ao invés das equipes de marketing ficarem competindo por atenção. Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês, quem aqui já viu essa tela? Imagino que alguns de vocês já, mas eu quero saber se tem gente aqui que nunca viu nem ouviu falar do que é isso aqui. Olha, interessante. Essa tela, pessoal, ela está falando para a gente da metodologia de inbound marketing, né? São os estágios do inbound marketing, que é atrair, converter, fechar e encantar. E através dessa metodologia, a gente transforma desconhecidos em clientes, né, em visitantes, em leads, clientes e, depois de clientes, pessoas que vão divulgar a sua marca. Isso daqui foi a primeira versão do inbound marketing que surgiu lá, né, começou tudo em 2006 e ela vem evoluindo e ela vem se transformando ao longo do tempo, né? Já estamos em 2020, então muita coisa se transformou ao longo desse tempo. E a gente vê aqui que é um processo linear, né? Ela é transposta como se fosse um processo linear. E ao longo do tempo a gente vai vendo que o processo não é tão linear assim. Essa tela daqui eu imagino que muitos de vocês já tenham visto também. Por favor, coloquem aí para mim no chat se vocês já viram esse funil de vendas ou se vocês também nunca ouviram falar de funil de vendas. Coloquem aí no chat para a gente ir vendo como é que está o nível do pessoal. Também é uma metodologia muito conhecida, muito, né, ainda mais no mercado brasileiro, que é um mercado até um pouco mais avançado quando a gente compara com o resto da América Latina.
muitas pessoas já ouviram falar, né, de funil de vendas, atração, conversão e tudo mais, e ele também está mostrando para a gente um processo que teoricamente é linear, né? A gente começa ali com pessoas que nem conhecem a gente, e aí elas vão seguindo uma linha até se tornarem nossos clientes. E aí, quando a gente pensa nesse funil de vendas, pessoal, nessa sequência aí de acontecimentos para transformar um prospect em um cliente linear, as coisas se transformaram, né? Essa metodologia toda mudou de uns tempos para cá. E a gente diz tchau ao funil de vendas e olá ao flywheel, que é a metodologia da HubSpot. Fazer o inbound já deixou de ser novidade, e deixou de ser novidade e se tornou uma necessidade. Eu não sei se vocês já estão acostumados a fazer inbound há mais tempo, ou se vocês nunca fizeram, mas hoje em dia, principalmente trabalhando na HubSpot, muitos dos nossos clientes chegam e eles já fazem. Então, como que a gente faz para transformar o que a gente já está fazendo em algo a mais? Como que a gente vai além? É hora de se reinventar. E por isso eu trago para vocês hoje o conceito de flywheel da HubSpot. Se vocês quiserem, por favor, comentem aí no chat também se vocês já ouviram falar do flywheel, já viram essa metodologia antes, ou se é totalmente novidade para vocês. Porque o flywheel, pessoal, ele nada mais é do que uma adaptação do funil de vendas para considerar todas as etapas do negócio e não parar simplesmente naquele momento em que a pessoa em que o prospect se torna o seu cliente. Então, a gente está considerando aqui o momento de atração, né, no qual a gente tem pessoas que são desconhecidas para nós. A gente está considerando o engajamento, que é o momento em que a gente começa a nutrir essas pessoas, que a gente começa a produzir conteúdo relevante, a tentar engajar elas com a nossa marca de alguma forma. E a gente considera também a fase de encantamento, né? Do inglês a gente traduz para encantamento, mas no inglês é a fase de delight, que nada mais é do que a gente pegar esses clientes e entregar para eles uma experiência tão positiva que eles vão crescer com o nosso produto, eles vão indicar o nosso produto e eles vão fazer essa flywheel, né, essa roda continuar girando. E aí é legal a gente pensar nessas etapas uma a uma. Então, pensando em atração, a gente está pensando ali numa metodologia que envolve blog posts, anúncios, estratégias de conteúdo, redes sociais, vídeo. E aí, quando a gente passa para conversão, a gente está considerando fluxos de trabalho, que inclusive o pessoal ainda vai falar um pouquinho disso hoje ao longo do evento, e-mail marketing, lead management, né, que é a gestão dos leads, bots de conversão. Então, tem bastante novidade aí no mundo do inbound para a gente realmente pegar essas pessoas e converter elas em clientes. E o momento de encantar essas pessoas. Então, a gente está falando de conteúdo dinâmico, e-mail marketing, inbox de conversas, pesquisa de satisfação, atendimento ao cliente e até relatórios de atribuição. E tudo isso mostra para a gente que, através de toda essa roda, existem pontos que a gente pode tocar para uma fase conversar com a outra. E não necessariamente a gente tem que pensar de uma forma linear, né? Entrou algum desconhecido, transformei em cliente, pronto, acabou. E aí, para explicar um pouco mais sobre como que a gente pensa no flywheel hoje em dia, é legal a gente pensar nesses dois conceitos de forma separada. Um deles é a força e o outro é o atrito. Quando a gente pensa em força, né, a gente colocar realmente força em alguma coisa, e atrito é aquilo que impede uma coisa de andar, é aquilo que torna uma coisa um pouco mais difícil. Então, pensa no nosso flywheel. Se a gente quer fazer ele girar, a gente pode estar colocando força de um lado, mas se tiver atrito do outro, ele não roda, certo? A gente está pensando ali em colocar, não sei, muito investimento em anúncios, a gente está pensando em colocar um time de vendas muito capacitado, né, um tech stack gigante, investimentos, mas do outro lado a gente tem um atrito que são times de marketing e vendas que não conversam entre si, não são alinhados. A gente tem tá faltando ali um alinhamento melhor do nosso time de branding para comunicar melhor a nossa mensagem em todos os nossos canais. Está faltando processos mais bem definidos e documentados, está faltando relatórios. Então, é sempre legal a gente pensar na diferenciação entre esses dois conceitos, porque na hora de pensar em fazer o nosso flywheel girar, a gente quer adicionar força e a gente quer remover o atrito para finalmente fazer isso tudo girar e aí, enfim, escalar a nossa empresa e fazer ela crescer de uma forma mais saudável. Ou, nas palavras da HubSpot, né, crescer melhor, grow better. Aí aqui alguns exemplos para vocês de o que pode ser força e o que pode ser atrito. Quando a gente fala de força,
né, a gente está pensando ali em, por exemplo, promotores, né, são pessoas que promovem a minha marca, X% de clientes que estão usando vários produtos dentro né, da minha empresa, isso é algo que adiciona força, porque quanto mais produtos a pessoa usa, mais chances tem dela continuar comigo. Eu tenho X parceiros de conexão, isso tudo adiciona força ao meu negócio. E o que pode ser atrito? Eu estou com X detratores, né, que são pessoas que não estão satisfeitas com o meu produto. Isso adiciona atrito, porque quando eu tenho detratores, são pessoas que não vão falar bem da minha marca, são pessoas que possivelmente vão cancelar o meu produto, né, se eu tenho um produto de recorrência. Ou então, por exemplo, eu tenho, né, alguns health checks, por exemplo, que são os alertas de usabilidade de produto que a HubSpot tem. Quando a gente vê que tem um cliente que está com muitos red health checks, né, que são health checks vermelhos, o que significa que o cliente não está usando o produto, isso é atrito, porque se o cliente não está usando o produto, ele provavelmente não vai ter o engajamento legal que a gente quer. Então, é muito interessante a gente olhar dessa forma para a nossa empresa, para a gente pensar o que está adicionando força, o que está adicionando atrito, e vamos fazer o possível para a gente sempre adicionar mais força e remover atrito. E aí, às vezes, remover o atrito envolve menos esforço do que adicionar força. Entende? Então, balanceiem dentro da empresa de vocês o que vai requerer menos esforço, menos investimento, para vocês saberem o que vai ser a tarefa mais fácil de ser realizada e que vai gerar mais impacto. Então, vamos falar de algumas táticas, né, para a gente inovar dentro das estratégias dentro do inbound. Algumas novidades. A gente falou, né, de mover do funil para o flywheel. E aí, uma tendência muito forte que a gente tem visto é de ser people-centric, ou seja, humanizar processos. Eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido isso antes, né? Humanizar, né, tornar as coisas um pouco mais humanas. Sempre que a gente fala disso, o pessoal pensa na Lu, na Magazine Luiza, né? Vamos tentar humanizar tudo, deixar uma cara bem humanizada. E não é só necessariamente isso. Quando a gente fala de ser people-centric, é a gente sempre pensar nas dores da nossa persona e pensar e conhecer essa pessoa a fundo. Conhecer exatamente quais são as dores dela, quais são os desafios dela, o que ela gosta, para onde que ela vai, o que ela consome, o que interessa a ela. E quanto mais humanizado você consegue transformar o seu processo, melhor. E aí eu vou dar uns exemplos de como fazer isso mais para frente. O Inbound 360, que a gente chama, né, que é conectar a metodologia com outros modelos. Então, quando a gente pensa no Inbound tradicional, né, a gente está falando lá só em... Muita gente pensa que é soltar um blog post, um e-book, pronto, estou fazendo Inbound. Mas quando a gente fala no Inbound 360, a gente considera tudo que está ali atrelado a essa estratégia Inbound, tipo Account-Based Marketing, né, ABM, tipo Outbound, tipo anúncios pagos, mídia paga, até mídia offline. Então, vamos falar um pouquinho disso mais para frente também. Momentum, que é fazer esse flywheel girar de uma forma com o mínimo de atrito possível, e para isso a gente precisa de processos integrados e com o mínimo de fricção possível. E aí, é ideal a gente sempre pensar fora da caixa. E quando a gente fala pensar fora da caixa, o pessoal fica, beleza, né? Pensar fora da caixa. Como? Quando a gente fala em pensar fora da caixa, é a gente tentar não se ater àquele script de inbound que a gente foi ensinado e que a gente vem vendo, né, ao longo dos anos. Porque o inbound está se transformando. Então, quanto mais a gente consegue estudar a nossa persona e identificar o que ela está fazendo, para onde que ela está caminhando, o que ela quer, o que ela consome, menos a gente fica preso naquela metodologia de blog post, e-book e e-mail marketing e acabou-se. Não que isso não funcione, tá? E funcione muito. Mas a gente tem que tentar chegar nessa pessoa por outros meios também. E aí vamos falar um pouquinho disso agora. Falando de algumas estratégias people-centric, né? Ou seja, centradas nas pessoas. O ideal, pessoal, é a gente sempre ter o conteúdo correto. Então, o que é o conteúdo correto? É um conteúdo que resolva uma dor, né? Resolva um problema. É um conteúdo que seja, que fale a linguagem dessa pessoa, que seja distribuído no canal correto. Então, né, muitas vezes a gente fala só de Google, mas às vezes, sim, o Google é muito importante, mas às vezes a gente esquece de outros canais que também são igualmente importantes. E a gente quer dar uma experiência do usuário incrível. Então, esse conteúdo correto não só precisa resolver uma dor, ele precisa estar bem escrito, né, bem produzido e estar no canal correto, como ele precisa fazer parte de um todo, ele precisa estar organizado de acordo com
toda a mensagem que a sua marca quer passar. Um conteúdo avulso por si só, muito dificilmente vai ter o impacto que a gente está querendo ali na nossa persona. E aí, pessoal, vamos pensar agora em Topic Clusters. Vocês podiam, inclusive, coloquem aí no chat para mim quem já conhece Topic Clusters, se vocês já sabem o que significa o tema, ou se não sabem, se vocês já trabalham com isso. Tem algumas pessoas que estão aqui que eu sei que trabalham com isso. Mas, para quem não conhece, a estratégia de Topic Clusters é uma das estratégias que, inclusive, o Rodrigo vai falar mais a fundo disso ao longo do tempo hoje, que é uma estratégia focada em escrever pensando na experiência, né, do Google, mas pensando também na experiência do usuário, pensando em transformar essa experiência do usuário em algo positivo para ele, em algo fácil para ele navegar. Então, as pessoas hoje em dia elas ficam tão presas em escrever para mecanismos de busca que elas esquecem que existe uma pessoa ali por trás lendo. E o Google ele está cada vez mais esperto para ver, por exemplo, hackzinhos, né, black hat, essas coisas que a gente já fala há bastante tempo, né, esses hacks para ranquear no Google. Cada vez mais ele está vendo isso. Então, a maior tendência para a gente escrever para o Google e tentar ranquear é escrever o conteúdo que a nossa persona vai querer ler e vai se interessar e vai resolver o problema dela. E o mesmo vale para Omnichannel. Então, né, Omnichannel já tem bastante tempo que o pessoal ouve falar também. Para quem não é familiarizado com esse termo, nada mais é do que a gente pensar em uma estratégia unificada, né, de todos os canais, de todas as formas que a gente consegue atingir essa persona, para unificar a nossa mensagem e pensar em como que a gente leva a pessoa de um canal para o outro, como que a gente padroniza a nossa mensagem. E o mesmo vale para estratégias de Omnichannel. As pessoas ficam muito presas na parte de tentar fazer hackzinhos e na parte de detalhezinhos que elas esquecem do principal, que é resolver o problema da persona, que é realmente ajudar essa pessoa a chegar no próximo passo, a chegar no objetivo dela. Então, isso vale para qualquer coisa que a gente for fazer hoje em dia no meio digital. Então, vamos ver um exemplo. Coaching de carreira, que é algo, inclusive, até bem comum hoje em dia, né? E é um produto, ele pode ser B2B também, mas aqui vamos falar do B2C. Né? Vamos supor que eu vendo, né? Eu sou um profissional autônomo e eu vendo coaching de carreira. Né? O meu produto é esse, eu ajudo as pessoas a escalarem, a crescerem suas carreiras. E aí, a minha persona, quando ela tem um problema, ela entra lá no Google e ela vai digitar como ser promovido na minha empresa. E ela vai chegar no Google e ela vai encontrar 1 milhão de resultados, vai encontrar vários blog posts falando 6 passos indispensáveis para ser promovido, como ser promovido e tudo mais, que inclusive deve ser uma frase bem difícil de ranquear. E aí ela chegou no meu blog post, esse blog post aqui não é meu, tá? Ele é um que eu encontrei de um cliente nosso. E aí ela chegou num blog post e leu o blog post e falou, olha que legal, interessante, curti. Chegou lá no final do blog post, tinha um call to action falando para fazer um download de um e-book, né? Que é uma estratégia já até muito conhecida no Brasil, né? Você chega no blog post, tem um call to action, a pessoa baixa o seu e-book. E essa pessoa foi lá, clicou, baixou o meu e-book, né? Para você entrar no mercado de trabalho. E aí, gente, eu queria também que vocês colocassem aqui no chat, só para a gente saber. Quem aqui nunca baixou um e-book e não leu? Porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Isso é uma coisa muito comum, porque às vezes a pessoa está lá no embalo, né? A pessoa vai, baixa o e-book, acha super interessante, às vezes bate o olho e vai fazer outra coisa. Isso acontece com muita frequência. E essa estratégia daqui, ela é muito legal e a gente nunca vai matar ela, pelo menos não por enquanto. Mas a gente quer considerar que não é necessariamente que a pessoa vai entrar, vai clicar no e-book, vai baixar, vai ler e vai falar, nossa, agora eu vou converter, né? Não é, a gente sabe que a vida não é assim. Então, a minha persona foi lá, baixou o e-book, nem leu, esqueceu de mim. E um belo dia ela está lá navegando no Instagram e ela encontra a minha página do Instagram. Por sorte, ela falou, olha, aquela menina que dá coaching de carreira, que interessante, vou seguir ela. Começou a me seguir no Instagram, que é uma coisa que às vezes a gente nem considera muito aí no mundo do inbound tradicional, os nossos perfis pessoais. E aí, essa pessoa viu que eu ia fazer um webinar sobre organização de tempo. Falou, gente, que interessante, isso aqui tem tudo a ver, né? Organização de tempo tem tudo a ver com coaching de carreira, né? Porque eu preciso organizar meu tempo para poder subir, alavancar minha carreira.
Só que aí, ela viu também que eu sou uma pessoa que tem uma posição política muito forte, que eu sou ativista e eu tenho um candidato favorito, e não vem ao caso qual é, mas aí vamos supor que eu publico lá muita coisa de política. E aí essa pessoa falou, putz, tá, muito legal, essa pessoa aqui, né, a Isabela, ela dá coaching de carreira, mas ela também tem uma posição política completamente contrária à minha, então não vou comprar o produto dela. A gente está falando que é certo ou que é errado? Não, não é certo nem errado você se posicionar politicamente, apesar de, né, ter indicações e contraindicações dependendo dos casos. O ponto que eu estou querendo fazer aqui, gente, é que muitas vezes a gente esquece até do nosso perfil do Instagram, a gente esquece do nosso perfil do LinkedIn, a gente esquece da aparição que a gente vai fazer no evento do cliente e do fulano e do ciclano. Então, pensar fora da caixa é a gente começar a pensar em exatamente todas as interações que o nosso público pode ter com a gente, porque os mínimos detalhes podem fazer diferença nesse momento. Todos os canais devem ser considerados. E eu não estou falando aqui que é para a gente deixar de fazer as coisas que a gente quer nas nossas redes pessoais, tá? Mas uma vez que você é dono de uma empresa, você tem um perfil público e você posta o que você quer lá, automaticamente, infelizmente, o que você está postando está sendo diretamente relacionado com a sua marca. Então, a gente precisa levar isso em consideração cada vez mais. Por causa disso, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então, é legal a gente parar e refletir. Quais são exatamente os canais que essa pessoa está tendo contato comigo? E aí a gente revê se tem algo que pode ser feito. E aí, pensando um pouco no inbound 360, né, que a gente falou. Estamos falando ali do flywheel, como eu já falei com vocês, que é aquela estratégia, né, que é aquela metodologia na qual a gente está colocando a nossa empresa para girar. E aí a gente tem sempre que focar nas dores dos nossos prospects. A gente tem sempre que pensar, né, o que a gente vai fazer para levar essa pessoa adiante, o que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa a resolver os problemas dela. Então, algumas outras estratégias para a gente ter em conta. Account-based marketing, né, que é ABM, eu vou falar um pouquinho de ABM agora há pouco. Anúncios, eventos, outbound, que muitas vezes o pessoal fala assim, outbound é uma coisa, inbound é outra. Tudo bem, são estratégias que são separadas mesmo. Mas por que não usar as duas em conjunto? Swags, que é até um nomezinho que a HubSpot usa, para, né, presentes ou brindes ou coisas que você pode mandar na casa dos seus prospects. Todas essas estratégias que eu estou colocando aqui, muitas vezes elas são consideradas separadas do inbound, né? E aí, quando a gente pensa em inbound 2020, a gente está pensando em tudo trabalhando em conjunto e estratégias sempre trabalhando de forma organizada e em sintonia, para não ficar uma coisa, né, completamente solta. E aí aqui a gente trouxe um exemplo para vocês, pessoal, de como a própria HubSpot faz isso, porque às vezes pode parecer assim, legal, a HubSpot cresceu no inbound, mas ela deve ter feito só isso ao longo do tempo. Jamais. A HubSpot fez um outdoor, né? Se não me engano, eu não sei exatamente onde que foi isso, mas esse outdoor existe, foi do ano passado, que é mídia offline, e é completamente fora, né, da nossa realidade aqui do inbound, do digital, mas foi feito ano passado, então vamos considerar isso também. Vamos olhar um outro exemplo agora em B2B. Então já falamos de B2C, vamos pensar um pouco em B2B agora. A média de compras, hoje em dia, pessoal, de B2B, requer 6,8 stakeholders em uma decisão de compra. Quando a gente fala stakeholders, são influenciadores, né? Pessoas que podem ter uma influência na decisão de compra. 6,8 pessoas. Então, é muito diferente do B2C que eu estou querendo vender para o fulano que quer comprar uma mentoria de carreira. Aqui no B2B, principalmente quanto maior e mais complexo o produto, mais pessoas envolvidas a gente vai ter nessa decisão de compra. E esse número, ele segue crescendo. Cada dia mais são mais pessoas envolvidas. E ainda por cima, a gente adiciona times de marketing e vendas que não conversam entre si. Então, esse papo, né, de marketing e vendas, marketing para cá, vendas para lá, e os dois brigando o tempo inteiro, não é novidade, né? A gente vê isso todos os dias. Mas quando a gente tem esses dois times fora de sintonia, a gente tem o caos, né? Porque a gente tem várias pessoas para influenciar nessa decisão, a gente tem times que não conversam, a gente tem uma mensagem que não está congruente, vira um caos. Então, eu trouxe para vocês hoje alguns exemplos de o que é de account-based marketing, né, de ABM, que é uma estratégia muito usada em B2B e que muitas pessoas pensam que é fora do inbound, mas elas podem ser usadas em conjunto. Então, o ABM, ele é uma estratégia de crescimento focada em personalizar
as suas estratégias para um conjunto de contas de alto valor. Então, aqui a gente está falando só de B2B, tá? Se alguém já fez ABM para B2C, me fala, mas por enquanto eu só conheço para o B2B. E a gente está pensando em personalizar as nossas estratégias para trazer contas cada vez maiores e melhores e de uma forma mais personalizada para elas mesmas. Então, quando a gente pensa em inbound e ABM, as duas são estratégias que querem entregar uma experiência de compra melhor e vender mais. O objetivo das duas é o mesmo, que é melhorar a experiência de compra. Então, quanto mais personalizada você quer deixar a sua estratégia, mais recurso você precisa, mais cara a sua estratégia vai ser. Então, isso vale a pena quando, né, o seu processo de vendas é longo, quando o ticket é mais alto, e não por isso você precisa deixar o inbound de lado. É nesse momento que a gente trabalha os dois juntos. Então, a gente tem o ABM e o inbound trabalhando em conjunto e não necessariamente a gente pensando em coisas completamente separadas. Então, a gente está pensando aqui. Para a gente construir uma estratégia de ABM, a gente precisa ter um time para isso. E aí, esse time, ele vai identificar as contas que eu quero vender. Então, vamos supor que eu quero vender software, né, que é um B2B. Quero vender software para as contas A, B e C. Esse time vai construir um plano para chegar em cada conta. E aí, esse time, com esse plano, vai atrair essas contas e depois vai se relacionar com elas. Isso é o resumo, né, de como é o ABM. É óbvio que tem muito mais coisa por trás, mas aqui eu trouxe um resumo para vocês verem como que a gente aplica o inbound nisso. Pensando nessa estratégia de ABM, vamos supor, né, a gente já tem um time ali que está trabalhando o ABM e a gente tem outro time de inbound. Quando os dois conversam, na hora de identificar essas contas, o time de ABM pode ir lá conversar com o time de inbound e falar assim, olha, e esses leads aqui que vocês geraram com esse book, ou com essa campanha de mídia paga, ou com XYZ? Vamos pegar esses leads e vamos identificar as nossas contas dessa piscina de leads. E aí, vamos pegar alguns dos conteúdos que vocês já publicaram antes e vamos personalizar esse conteúdo para essas pessoas. Então, a gente não precisa reinventar a roda, né? Vamos pegar conteúdo que já existe, personalizar ele, a gente reduz muito os nossos esforços. A gente vai atrair essas contas, então a gente pode usar os nossos canais de inbound que já existem, né? Se a gente tem uma conta no Instagram, em redes sociais, se a gente tem e-mail marketing rodando, a gente pode usar o que já existe. E aí, para a gente se relacionar com essas pessoas, a gente pode também personalizar materiais de Sales Enablement já existentes. Então, quando a gente fala ali de materiais de Sales Enablement, podem ser playbooks de vendas, podem ser templates, né, e-mails padronizados que vendas manda para prospectar. Vocês podem personalizar esses materiais com vídeos, com materiais específicos para aquela empresa. Então, né, estamos falando de duas estratégias que às vezes o pessoal pensa que não convergem e, no fim das contas, elas podem trabalhar em perfeita harmonia. Vamos ver um exemplo, tá, de B2B. Vamos pensar aqui que a gente quer migrar dados para a nuvem, né? O produto que a gente está vendendo aqui é migração de dados para a nuvem. E aí, a minha persona vai lá no Google e ela vai pesquisar como migrar dados para a nuvem, né? Isso aqui é uma das coisas que ela pode pesquisar nessa jornada de busca. E aí ela vai encontrar vários e vários e vários resultados, vai encontrar, né, vários blog posts, até meus e dos meus concorrentes. E aí ela vai cair no meu blog post, né? Esse blog post também não é nosso, mas aí ela caiu no meu blog post e começou a ler o meu conteúdo sobre como migrar dados para a nuvem. Só que ao mesmo tempo que ela está lendo o meu blog post, ela desistiu, né? Ela leu meu blog post e aí ela saiu, né? Ela leu meu blog post, foi fazer outra coisa porque ela ainda não estava no momento de compra. E aí, ela, ao mesmo tempo que ela estava fazendo isso, ela também estava pesquisando em vários outros sites. Então, ela clicou em praticamente todos os resultados. Então, a gente vê aqui que só ter um bom conteúdo sobre como migrar os dados para a nuvem, possivelmente não vai ser tão decisivo assim nesse processo. Né? A gente vai ter ali várias abas e ela está pesquisando com os meus concorrentes, está pesquisando, né, com várias outras coisas, mas vamos supor que essa pessoa gostou muito do meu conteúdo e aí ela decidiu, né, um belo dia, pesquisar meu nome no LinkedIn. Ela chegou lá no meu perfil do LinkedIn, gostou, né, do meu perfil, olhou e falou, olha que legal essa pessoa aqui, ela, né, ela oferece esse serviço. Chegou, encontrou
um conteúdo que eu postei sobre migração de dados para a nuvem. E aí, pessoal, me escutam? Opa, voltou, Bela. Você voltou. Voltei? Uhum. Ah, que ótimo. Gente, vocês me desculpem, acho que eu tive um probleminha aqui com o meu áudio. Um segundinho, pessoal. Vou ter que abrir aqui de novo. Problemas técnicos, né, gente? Quem nunca? Ainda mais agora com, né, tudo é digital. Gente, que loucura, ele fechou tudo. Aí, tá vendo? Pronto, já consegui. Vou compartilhar de novo. Prontinho, pessoal, estamos de volta. Beleza, então a pessoa me encontrou lá no LinkedIn, me mandou uma mensagem pelo LinkedIn, e aí vamos supor que eu, né, deixei meu LinkedIn de lado, desisti de falar pelo LinkedIn. Nesse caso, eu podia nunca ver a levantada de mão dessa pessoa por lá. Então, é mais uma vez uma coisa que a gente está olhando ali que não necessariamente a gente está pensando só na metodologia de inbound linear, mas é uma das pequenas etapas de decisão que essa pessoa pode ter ali com a gente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é para a gente considerar que a metodologia de inbound, ela não é linear e ela deve ser complementada por outras estratégias. E a gente tem que gerar o tal do momentum que eu falei com vocês. A gente quer adicionar força ao nosso flywheel, tirar o atrito, considerar todos os possíveis touch points que essa pessoa vai ter ali com a gente no momento de compra, seja B2B, seja B2C. E quanto mais momentum a gente entrega para esse flywheel, tirando atrito e adicionando força, mais rápido o nosso flywheel vai gerar. E para isso, a gente precisa ter tecnologia, o que me dá a deixa perfeita para apresentar para vocês o nosso próximo palestrante, que é o Rodrigo Souto. Ele vai falar com vocês sobre uma estratégia muito legal de top clusters, que eu cheguei a mencionar um pouquinho na minha sessão. Mas eu queria agradecer a todos vocês pelo tempinho aí que vocês me deram. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Ela foi feita para quem não entende de inbound, para quem já entende. Opa, travou de novo aí, Bela, mas vou começar então. Obrigado, pessoal. Compartilhar minha tela aqui rapidinho. Estão me Gente, caiu ouvindo, de ok? novo. Caiu de novo, Bela. A internet tá difícil. Não me Mas ajudou, normal. mas deu para eu te apresentar, Rô? Deu sim. Então, pode deixar que eu vou lá agora. Então, ótimo, gente. Rô, a palavra é com você. Legal. Estão vendo minha tela, pessoal? Bela, consegue me dar um... Opa, Bela travou de novo. Estão me ouvindo? Então, só verificar aqui que está tudo certinho, já que estamos tendo alguns probleminhas. Sim, tudo certo. Perfeito. Então, vou apresentar. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco sobre Topic Clusters, uma nova estratégia, um novo jeito de fazer conteúdo, né? A Bela explicou como que o processo inbound tem se tornado mais complexo. Ele requer não apenas estratégias mais avançadas, mas tecnologia também. Mas, né, o fundamental do inbound ainda é conteúdo. Antes disso, deixa eu me apresentar rapidinho. Rodrigo Souto, sou gerente de marketing aqui na HubSpot por 6 anos, principalmente focado no mercado brasileiro e países que falam português. E meu dado interessante, não é muito interessante, mas é que eu toco violino e eu toquei numa orquestra aqui em Boston, onde eu moro, por 5 anos. Às vezes eu sinto falta de tocar o violino, mas não tem muito tempo, infelizmente. Mas enfim, conteúdo. Conteúdo ainda continua sendo a gasolina que vai né, dar o poder para a sua estratégia inbound. Então, os básicos do conteúdo não têm mudado. Muita coisa mudou dentro de conteúdo, mas os conceitos básicos ainda são verdade. O seu conteúdo devia ser útil, ajudar as pessoas, ser relevante para a sua empresa, o que você vende, e para a pessoa que você quer ajudar, né? Ser assertivo, comunicar o que você quer comunicar sobre sua marca, sobre seu conteúdo, sobre a sua solução, né? Fornecer contexto e, hoje em dia, mais do que nunca, também ser empático.
Mas o que tem mudado no mundo de conteúdo e na estratégia de conteúdo? É que hoje em dia você vai ter muito mais dificuldade sendo encontrado se você não gerar autoridade na sua produção de conteúdo e se você não fornecer uma experiência do usuário muito boa. Eu vou mostrar exatamente como que esses dois funcionam dentro desse mundo de conteúdo, de topic clusters. Mas antes disso, vamos até uns 2 passos para trás. Por que é importante gerar conteúdo? A gente fez essa pesquisa aqui no mercado brasileiro ano passado de consumidores e descobrimos que 51% confiam no Google quando eles estão descobrindo um novo produto ou empresa, até mais que os próprios familiares ou amigos, né? A gente sabe que essas indicações de pessoas que nós conhecemos na nossa vida pessoal é super importante, é uma fonte excelente de leads, de prospects, mas eu achei super interessante que uma porcentagem não muito grande, mas eles confiam até mais nos resultados do Google, então você precisa aparecer no Google. Vamos olhar mais algumas tendências de conteúdo no mercado brasileiro. Perguntamos no nosso relatório o estado do inbound, que fazemos todo ano, pesquisamos o mercado, empresas no Brasil, aquelas que estão praticando inbound, aquelas que não, e perguntamos aquelas que estão sim praticando alguma forma de inbound, criando conteúdo, quais são as suas prioridades. Podemos ver que a primeira e a terceira prioridade tem a ver com conteúdo, especificamente aumento de presença orgânica e criação de conteúdo de blog. Então é super importante para as empresas no Brasil. E mais 3 prioridades também são relacionadas a conteúdo, criação de conteúdo longo, distribuição, etc. Então, 5 das 10 prioridades maiores das empresas têm a ver com conteúdo. E hoje em dia é mais importante do que nunca. A gente tem esse site aqui na HubSpot que lançamos, recomendo que todo mundo dê uma olhada nesse link aqui. Nós vamos mandar um follow-up também, que vai ter essa apresentação, vai ter o link, vai ter todos os recursos que nós vamos mencionar durante o nosso tempo junto. Mas isso aqui é uma site que agrega todos os dados dos nossos clientes, né, em países e regiões que a gente tem um número significativo de clientes, que a gente pode mostrar esses dados de forma agregada. Então, eu recomendo que você dê uma olhada lá, porque a gente tem detalhes sobre como que o COVID tem afetado o mercado no Brasil em termos de número de e-mails enviados, negócios fechados, várias outras métricas. Mas, especificamente aqui, vamos olhar tráfego dos sites dos nossos clientes. No Brasil, a quarentena começou mais ou menos aqui, no começo de março. Eu acho interessante quando a gente olha esses gráficos do Brasil especificamente, porque sempre tem essa caída aqui, tipo 2 semanas antes, no fim de fevereiro. Alguém consegue adivinhar o que estava acontecendo no fim de fevereiro que resultou nessa caída? Carnaval, né? Então a gente tem esse feriado, 2 semanas depois começou a ter essas quarentenas no Brasil, e olha o tráfego médio para os sites dos nossos clientes. Aumentaram desde a benchmark, antes do COVID, entre 10% e 20%. Ou para dizer que as pessoas estão mais online do que nunca, né? Todo mundo está participando desse evento, de vários outros eventos que estão acontecendo, então as pessoas estão mais ligadas do que nunca, é importante ter conteúdo para eles te encontrar. Então, o mesmo slide que a Bela apresentou sobre inbound também é verdade sobre conteúdo especificamente. Não é mais novidade, as empresas estão priorizando de grande forma, então você também precisa fazer isso pelo menos como uma necessidade, mas eu vou mostrar como que você pode ir além dessa necessidade e crescer através da sua estratégia de conteúdo. E outra coisa também é que tem muito resultados hoje em dia, né? Eu fiz essa pesquisa aqui para os melhores aplicativos de segurança do seu site. A primeira página, podemos considerar essas pessoas aqui como as autoridades. Quem teve esse featured snippet, que é quando o Google vê que você está respondendo essa pergunta, essa pesquisa da melhor forma, já até mostra os resultados. Isso aqui mostra a autoridade. Mas olha o número de resultados para essa pesquisa, 322 milhões. Então, se você não consegue ser assertivo e ser a pessoa que vai responder essa dúvida na primeira, no máximo, segunda página, seus esforços de conteúdo não vão ajudar você a crescer muito. Porque é muito mais difícil ser encontrado hoje em dia se você não domina aquele assunto, aquele tema. Isso é o que o Topic Clusters vai ajudar você a fazer se você está começando com conteúdo ou já tem muito conteúdo, mas isso é uma metodologia que você pode reestruturar o seu conteúdo para ser encontrado mais facilmente. E até mais um passo para trás. Por que usar essa estratégia especificamente para conseguir mais tráfego orgânico? É porque como que as pessoas têm pesquisado na internet mudou ao longo do tempo.
Antes, a maioria das pesquisas eram baseadas em palavras-chave simples, né? Então, restaurantes de São Paulo é um exemplo. As pessoas podiam focar em ter a primeira posição para essa palavra-chave, restaurantes em São Paulo. Hoje em dia, as buscas são muito mais compridas, tem mais contexto. Eu, por exemplo, uso muito no meu iPhone no Siri. Siri, acha um restaurante perto de mim. Não tem restaurantes em Boston, né, no caso onde eu moro. Então, não é tão fácil ser encontrado simplesmente atingindo essa palavra-chave. E o Google né, sempre responde essas mudanças nas tendências das pessoas, como que eles buscam. Né? Então, as pessoas que realmente importam, mas o Google e outro mecanismo de busca vão adaptando para esse novo jeito de buscar. E o Google tem feito muitas mudanças ao longo dos anos para fazer exatamente isso. Por exemplo, em 2011, eles começaram a não mostrar tantos dados e informação sobre palavras-chave mais. É mais difícil basear sua estratégia apenas em palavras-chave. E ao longo do tempo, foi mais e mais dessas atualizações, até 2014 aqui, 2015, perdão, que eles apresentaram o Rank Brain, talvez a atualização mais importante né, em termos do que a gente está falando aqui, esse conceito de Topic Clusters. O Rank Brain é um algoritmo de inteligência artificial e aprendizado automático que no motor de busca utiliza sinônimos, palavras relacionadas, posição da pessoa, posição geográfica e não apenas aquele termo exato. Outra atualização foi o BERT, que ajudou o Google a entender a linguagem natural, pesquisa por voz e mostrar resultados que são relacionados a isso. Então, hoje em dia, talvez você procura uma agência de marketing. E o resultado pode ser agência de marketing em São Paulo, porque o Google já sabe que você está em São Paulo. Agência de marketing digital, porque você procura muito outros recursos ao redor de marketing digital. Então, não é simplesmente aquela palavra-chave mais que você precisa focar. E é importante lembrar que os motores de busca não são seus clientes, são as pessoas. Né? Então, é importante saber que você está fazendo seu conteúdo para responder às dúvidas das pessoas, não dos motores de busca, mas que eles são relacionados, podemos dizer casados. As pessoas estão reagindo, pesquisando desse jeito, o Google vai tentar mostrar resultados que refletem esse jeito de pesquisar. Então, para criar conteúdo que torne visitantes em leads e em clientes, você precisa criar uma experiência útil, positiva, que foi criada não apenas por motores de busca, mas para as pessoas também. E o jeito que a gente faz isso é criando conjuntos de tópicos relevantes que abrangem um tópico específico em profundidade. Eu vou explicar exatamente o que isso significa. Mas antes disso, eu quero perguntar o que as pessoas pensam que é Topic Cluster. A gente tem uma pesquisinha aqui que vamos subir no Zoom. Eu vi no começo que muitas pessoas não necessariamente têm o conhecimento desse termo específico, mas vamos ver o que as pessoas acham que significa. Dá uma olhada nos resultados aqui. Uma nova tendência para otimizar o conteúdo, forma de organizar a arquitetura do site, uma estratégia de conteúdo e todos acima. Está bem misturado, mas a maioria falando todos acima estão certos. É isso tudo. É um jeito de estruturar seu conteúdo e essa nova tendência para ser encontrado. Então, vamos olhar em detalhes o que é esses Topic Clusters especificamente. Beleza. Então, basicamente, Topic Cluster é um jeito de reorganizar o seu conteúdo. Né? Não é uma estratégia necessariamente para criar conteúdo, mas ajuda com isso também. Mas mesmo se você já tem 500 posts no seu blog, você pode usar essa estratégia porque você vai organizar esse conteúdo, vai ajudar a arquitetura do site a ser mais fácil para o Google entender. E todo Topic Cluster significa basicamente grupo, né? Todo esse grupo de conteúdo tem uma página pilar, super importante, parte da estratégia. Essa página pilar é uma página do seu site ou no blog, no caso da HubSpot fazemos através do blog, que cobre esse tópico específico de forma muito aprofundada, super detalhada e sempre está linkando para os outros tópicos dentro desse cluster, dentro desse grupo de conteúdo. Vou mostrar exatamente um exemplo como é que isso funciona.
Mas antes disso, vamos olhar a HubSpot, como que a gente adotou esse processo aqui internamente. Antes a gente tinha 3 blogs que cobria 3 temas diferentes, que tinham muito a ver com nossos negócios, né? Marketing, vendas, agências, porque temos um programa de parcerias para agências de marketing. E dentro desses temas, a gente tinha talvez aqui um tópico que era marketing no Instagram. Outro aqui que é automação de marketing, CRM, mas estava tudo meio solto, não estava conectado. Hoje em dia, estamos estruturados assim. Isso é basicamente um cluster aqui. Então, tudo debaixo de marketing, automação de marketing com uma página pilar aqui no meio e todos os subtópicos linkados um ao outro. Vamos entrar até mais para dentro e olhar em mais detalhe como que isso funciona. Mas antes disso, quero mostrar os resultados, né? Porque nós amamos dados, eu mostrei bastante dados, por que conteúdo é importante, mas até mais do que dados, eu gosto de resultados. Então, a HubSpot pode ver aqui o tráfego orgânico, apenas orgânico, para todos os blogs que nós temos. O blog americano, em português, em espanhol, japonês, alemão e francês, 6. A gente cresceu bastante. Em 2016, 2017, estávamos com mais ou menos entre 3 e 4 milhões de tráfego orgânico por mês, mas não estava crescendo muito. E a gente tinha muitas metas agressivas, né, com ações públicas no mercado e tal, a gente tinha que crescer mais e não estávamos conseguindo crescer nossos acessos ao blog, que afeta a demanda, as pessoas que convertem uma oferta, viram um lead, viram um prospect, um QL, por exemplo. Então, a liderança em marketing teve que achar um novo jeito de fazer conteúdo e quando a gente adotou essa estratégia de Topic Clusters, olha o crescimento que começou aqui no fim de 2018. Eu devia ter colocado uma porcentagem de crescimento, perdão, mas só olhando aqui, de 2 a 3 milhões, subimos para 7, 8 milhões por mês e nos últimos meses estamos passando de 10 milhões de visita por mês. Né, isso foi difícil, mas esse crescimento foi impressionante e foi 99% da razão desse crescimento foi a adoção dessa estratégia de Topic Cluster. Não teve investimento extra aqui em mídia paga, isso aqui é só tráfego orgânico, não teve nenhuma outra mudança sem ser a mudança nessa estrutura do site. Isso é importante, a gente conseguiu esse crescimento porque ter uma arquitetura do site que é limpa, é organizada, ajuda os bots do Google e de outros motores para rastrear seu site de forma fácil e rápida. Mas não são clientes, são as pessoas, né? Então é importante lembrar que isso vai ajudar também as pessoas que estão achando seu conteúdo. Eles acham seu cluster lá de qualquer tema, vamos usar inbound marketing no nosso caso, eles vão conseguir achar aquela página pilar que mostra todos os detalhes, mas também achar os subtópicos dentro desse tópico central. E eu quero mostrar rapidinho, porque a gente não vai ter tempo de passar passo a passo por cada etapa de criar esse processo, mas todo mundo que registrou vai receber um follow-up de nós depois do evento com esse workshop completo. Temos 18 páginas de conteúdo aqui para você poder adotar essa estratégia, fazer isso por si mesmo. Temos recomendações de ferramentas, exercícios que vai ajudar você a criar essa estratégia. Mais uma vez, está válido para empresas que já estão criando conteúdo e está válido para empresas que estão apenas começando com uma estratégia de conteúdo. Voltando aqui rapidinho, então fica de olho no follow-up e-mail que vão receber 1 hora depois do evento, vai ter esse guia completo para vocês. Mas claro que eu vou também mostrar pelo menos os passos básicos para atingir essa estratégia de Topic Cluster. Primeiro, você precisa escolher um assunto geral no qual você deseja que sua empresa seja reconhecida e você quer ser autoridade. Se você vende carros, né, seria uma coisa bem geral, tipo tipos de carros ou carros. Se você vende software de marketing, talvez o termo bem geral é marketing no caso da HubSpot. Identifica esse termo bem geral para sua empresa. Depois disso, você tem que contextualizar esse tema geral em temas mais específicos, né? Então, marketing é muito grande, você não vai conseguir dominar esse termo em total. Então, você precisa pensar nesses temas mais específicos. Dentro desses temas específicos, você precisa identificar mais uma camada de subtemas. Vou mostrar exatamente um exemplo aqui. Né? E por último, você sempre deve ter um recurso prático que fala sobre esse tópico, esse cluster, sendo uma oferta para pessoas baixarem, porque você quer converter as pessoas também, né? Verificar que eles virem leads no seu sistema.
Mas então, vamos olhar aqui um exemplo da HubSpot, como que a gente fez isso. O tema geral que a gente tem, marketing, vendas, serviço, atendimento. Vamos focar aqui no tema geral, marketing. Né? Ainda não é o que a gente vai basear a nossa estratégia. A gente precisa escolher um tópico mais específico dentro do marketing. Então, dentro disso tem marketing de conteúdo, marketing digital, inbound marketing. No caso aqui, vamos escolher inbound marketing. Esse é o tópico específico dentro do tema geral. Então, esse tópico sempre vai ter uma página pilar, que é essa parte maiorzinha aqui no meio. E depois disso, precisa ter subtópicos dentro desse tópico específico, né? Então, por exemplo, no inbound marketing, talvez o que é inbound marketing? Como começar com inbound marketing? Quais ferramentas são utilizadas no inbound marketing? Esses são esses tópicos aqui, né, que estão ao redor da página pilar. E claro que, mais uma vez, você quer ter aquele guia gratuito para as pessoas converterem. Vamos olhar até um nível mais para dentro aqui. Então, o tópico específico inbound marketing, os subtópicos aqui, né, são todos relacionados dentro do inbound marketing. E o que é super importante dentro dessa estratégia é que duas coisas. Essa página pilar, como eu já falei, devia cobrir muitas coisas, né? Eu recomendo que seja pelo menos 3.000 palavras. Então, é uma página significativa. Essas aqui pode ir de 500 até 2.000, posts menores, vamos dizer. Mas outra coisa é a estratégia de linkar. Como que a gente linka esse cluster junto para ajudar o Google e as pessoas ver que você é autoridade desse tema. Super importante que todos os subtemas, os posts que são subtemas, linkam de volta para a página pilar. Também é importante que a página pilar linka para esses subtemas. No caso, se é um cluster muito grande, você talvez não vai conseguir linkar para cada subtema, né? Mas escolhe os melhores. Uma coisa que eu faço aqui, eu vejo quando um post que eu coloco na categoria de subtemas está começando a cair um pouco em termos de tráfego, eu entro na pillar page, coloco um link de volta para esse, acho uma oportunidade para linkar, e tipo 1 semana, 2 semanas depois, o tráfego do subtema começa a subir de novo. Então é super importante que você linka entre um ao outro. Toda subtema devia estar linkando para a página pilar, e a página pilar devia estar linkando para a maioria dos seus subtemas. E outra coisa dentro dessa estratégia de linkar é que sua página pilar deveria evitar linkar para outros clusters. Então, né, a gente tem talvez a propensidade de achar oportunidades para linkar para outros conteúdos. Dentro do inbound marketing, talvez tenha a palavra marketing digital e a tendência é linkar para o cluster de marketing digital, mas você deveria evitar fazer isso. Manter toda a autoridade desse tema dentro desse cluster o máximo possível. Identificar aqueles subtópicos para muitas pessoas também, às vezes é um pouco difícil. Você vai meio que adivinhando o que você acha, mas eu recomendo essa ferramenta Answer the Public, que funciona bem em português. Você coloca seu país Brasil, idioma português, você coloca o termo central, que eu coloquei em inbound marketing, e vai te avisando quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo sobre esse tema. Você já tem uma lista grande de subtemas que você pode começar a desenvolver esse conteúdo. E mais importante ainda, não mais importante, mas super importante, é que tem uma ferramenta que ajuda você a organizar seu conteúdo desse formato, é super importante. Em teoria, você pode fazer isso manualmente, mas vai demorar, os resultados vão demorar. As ferramentas de SEO dentro da HubSpot foram alteradas ao longo dos anos para adotar essa estratégia e fazer esse processo mais fácil. Então, o Davi vai mostrar para vocês em breve como que isso funciona. Mas só para resumir rapidinho, a maneira que as pessoas buscam as coisas na internet tem mudado. Mesmo que os motores de busca não são seus clientes, são as pessoas, os clusters de tópico ajudam você a reorganizar a arquitetura do seu site para facilitar a navegação para as pessoas e para os bots. Essa estratégia vai ajudar você a criar aquela autoridade ao redor desse tema completo. E por último, você sempre devia ter uma oferta para ajudar as pessoas a converter também. O Davi vai mostrar um pouco mais sobre esse processo de conversão dentro da HubSpot. Mas legal, obrigadão pessoal. Essa é a parte de Topic Cluster. Espero que vocês gostaram. Vou passar de volta para a Dani para ela fazer um checkpoint e resumir onde que nós estamos até agora. Obrigada, Rô. Tá.
Então, vamos ver aqui, recapitular um pouquinho onde que nós estamos, né? Só um minutinho. Tá. Então, o primeiro que vimos aqui durante essa primeira apresentação, né, falando sobre o funil, depois o flywheel, depois todo esse conteúdo, é que, assim, o usuário digital de hoje consome o conteúdo e compra e engaja com as empresas de um jeito totalmente diferente. Porém, temos, então, o primeiro passo, que é otimizar os nossos canais de geração de lead para efetivamente gerar o conteúdo útil, relevante e organizado, né? Já vimos o impacto que, assim, os topic clusters têm para a experiência tanto do usuário como o motor de busca está entendendo o nosso site. Depois, então, temos que criar estratégias complementares e autênticas para ter uma melhor gestão de leads, né? Então, já vimos como o ABM, o Omnichannel, também vimos a mesma geração de conteúdo, garantem uma sinergia ainda maior entre o time de vendas e o time de marketing. Isto vai garantir que vamos ter uma gestão de leads muito mais otimizada e sempre relembrar que as nossas empresas estão conversando com pessoas, né, que têm interesses, que têm dores, que têm necessidades. E, finalmente, então, o objetivo é aumentar o alcance da minha estratégia inbound e reduzir ao máximo possível o atrito no processo. Para isso, então, vamos utilizar tecnologia que alavanque o momentum, né, que a gente já falou que o momentum é aquela força dentro do flywheel, dentro dessa roda. Então, a próxima sessão, temos o Davi, o nosso especialista de crescimento em Vange, que vai mostrar para vocês como implementar todos esses passos que já falamos até agora dentro da ferramenta da HubSpot. Legal, obrigado, Dani. Boa tarde, gente. Vamos lá, vamos tangibilizar todo esse conteúdo que a gente está escutando hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo minha tela? Legal. Então, vamos lá. Meu nome é Davi Magalhães. Seguindo a cultura da HubSpot, falando um pouquinho, um fato curioso sobre mim. Enquanto eu estudava engenharia, né, uns tempos atrás, eu também estudava teatro, eu me tornei ator profissional. Vocês colocaram no YouTube aí, o auge da minha carreira foi uma propaganda que eu fiz das loterias da Caixa. Então, 2017, mais ou menos, 2016, não lembro agora o ano, mas foi o auge da minha carreira, apareci por 1 segundo em rede nacional. Foi muito legal. Mas vamos lá, gente. Eu vou tangibilizar agora para vocês tudo isso que a gente aprendeu agora dentro da ferramenta do HubSpot, para vocês poderem, né, ver como uma ferramenta pode auxiliar nessa experiência diferenciada para o cliente. Então, essa frase aqui, ó, para sobreviver às constantes mudanças do mundo atual, vocês vão precisar de ferramentas e tecnologias que se adequem ao seu público, né, aos seus clientes, aos seus prospects. Isso é uma frase que não foi dita pelo Charles Darwin, mas eu imagino que seria dita por um bisneto dele, um tataraneto, porque faz muito sentido. Quem não se adaptar vai ficar para trás, né? Então vamos lá, para a demonstração. Muito do que a Isabela e que o Rodrigo falaram, né? Começa em ser encontrado online. Tem duas maneiras de a gente ser encontrado online, né? Uma delas é a gente fazendo por base de SEO, né? Por base das nossas redes sociais. Então, basta a gente escrever um conteúdo que seja bacana para o nosso público, a gente vai ser encontrado online, a gente vai vender, né? Não é assim. Né? Nem sempre a gente consegue ficar em primeiro lugar. Imagino que vocês devem sentir isso na pele no dia a dia. Como que a HubSpot consegue ajudar isso, principalmente na estratégia de top clusters? A gente consegue definir qual que é o nosso cluster, né? Qual que é o nosso conteúdo âncora que a gente diz. E com a HubSpot, a gente consegue também construir esse conteúdo. A gente tem todas as dicas de SEO dentro da própria ferramenta, integrada ao blog de vocês. E a gente já consegue linkar esses conteúdos, né, os pequenos conteúdos clusters, a gente consegue já integrar esse conteúdo específico, né? A gente consegue ver as pesquisas mensais dentro da própria ferramenta, como que a gente está sendo encontrado online, né? Qual tem sido a performance de cada um desses conteúdos. Igual o Rodrigo falou, eu vi que o inbound estava diminuindo, então eu fiz uma linkagem do meu conteúdo de marketing. Então a gente consegue fazer isso dentro da própria HubSpot, né, para poder facilitar na adesão dessa estratégia que é tão eficiente para ser encontrada online. Além disso, a própria HubSpot dá todas as recomendações de SEO do seu website, né? Então, a gente consegue falar exatamente
o que está acontecendo de errado, né, nesse seu blog post, qual que é o impacto disso para você poder aparecer. Então, a gente tem essas duas personas. Lógico, a gente tem que escrever um conteúdo maravilhoso para o nosso público, mas ele tem que ser encontrado, né? Uma outra maneira da gente difundir esse nosso conteúdo é pelas redes sociais, né? Lógico. Então, a gente consegue integrar todas as nossas redes sociais no Facebook, na HubSpot. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, né? A gente consegue integrar aqui, programar essas postagens, ter todo um calendário editorial para a gente se organizar nas promoções, os novos conteúdos que a gente for difundir, né? A gente sabe que o timing é muito importante também na nossa estratégia. A gente consegue monitorar, né, essas nossas redes sociais, respostas de público, né? A gente consegue responder por aqui mesmo, né? Respostas de engajamento do Instagram, do Facebook, né? E analisar os resultados disso. Qual que é a rede social que meu público mais engaja comigo, né? Qual que é a rede social que me gera mais retorno? Não tem como a gente saber sem testar. E não tem como a gente, né, tomar essa decisão e ver qual que faz mais sentido sem ter métricas. Então, a gente consegue ter todas essas métricas aqui dentro da HubSpot. Uma outra maneira de ser encontrado, pensando numa estratégia mais de curto prazo, né, gente? Porque a estratégia de conteúdo é uma estratégia de médio e longo prazo, são ads, anúncios pagos que a gente pode fazer no Google, né, nas nossas redes sociais. E a HubSpot também ajuda vocês nesse sentido. Vocês conseguem criar as campanhas daqui mesmo, ou então pode ser das suas próprias ferramentas mesmo que você já está acostumado a utilizar. E por campanha, por palavra-chave, por público, por rede social, por a gente ter integrado marketing, vendas e pós-vendas em uma ferramenta só, a gente consegue entender toda a performance, né, de impressões, de cliques e o mais importante, os contatos que foram gerados e os clientes que fecharam provenientes dessa campanha. Então, a gente consegue entender qual que é a campanha que nos gera mais retorno financeiro, né? Eu vejo que muitos clientes meus, eles sabem quanto que o Facebook gera de clientes para eles, mas não qual público específico do Facebook. Eles têm 4 públicos diferentes. Talvez a gente esteja gastando dinheiro à toa num público específico. Aqui a gente consegue consolidar isso, tá? Legal. Fui encontrado online, essa pessoa me achou meu blog. Eu vou vender agora? Não, também não. A gente precisa de converter esse visitante em um lead, né? Eu ter as informações dele, né? A melhor maneira da gente fazer isso é por meio de uma call to action, né? A gente convidar ele, né? Como o pessoal falou, Isabela, o Rodrigo falaram. A gente convidar essa pessoa para uma ação, né? A call to action é convidar para uma ação. Baixar um conteúdo específico, fazer uma consultoria online, né? Participar de um webinar, enfim, tem várias opções para a gente poder atrair esse público, né? Então, a HubSpot vai ajudar vocês a criar também essas calls to actions. Podem ser textos, né? Que a gente consegue editar aqui agora mesmo e já mudar as cores e deixar, por exemplo, uma imagem. Enfim, a gente consegue editar tudo. Escrevi mesmo errado, né? Depois eu corrijo. Editar tudo por aqui mesmo, tá? E o mais importante, se a gente está pensando em jornada do meu cliente, a gente consegue até criar versões inteligentes dessas call to actions, para a gente poder maximizar a nossa conversão. Como assim, Davi? Vamos lá. Dependendo da jornada dessa pessoa, dependendo de, por exemplo, se ele já é cliente meu ou não, se eu já estou em contato comercial com ele, né, o que a gente chama de agrupar em listas, em propriedades específicas da jornada dessa pessoa, eu consigo mostrar um conteúdo, um botão completamente personalizado para ela. Chamar ela pelo nome, né, falar, oi cliente, você que está com alguma dúvida sobre os nossos produtos, se esse cara já foi um cliente, se for a primeira vez que ele entrou no meu website, pode ser oi, baixa um e-book, né? Então, pode ser também, por exemplo, o dispositivo que ele está usando, se ele está usando um celular, se ele está usando um computador, o país dele. Então, pensando, por exemplo, em estratégias que são multinacionais, né? Você tem um blog que é um blog para o Brasil, para a América Latina, né? Para os Estados Unidos, você consegue ter um botão personalizado para essa pessoa. A fonte de referência da visita, ou seja, se ela veio do Facebook ou não, e o idioma preferido dela. A Dani, por exemplo, é colombiana, ela fala espanhol, mas ela fala português melhor do que a gente. Então, ela poderia ser qualquer um dos dois. Acho que a HubSpot ia ficar doida com a Dani entrando no blog, né? Uma vez que eu levei a pessoa que ela clicou nesse CTA, a gente vai levar ela para uma landing page, né? Para levar ela para uma landing page, a gente quer saber as informações dela.
né? A gente vai ter um formulário. E está cada vez mais difícil a gente conseguir isso, né, gente? A gente tem muita informação na internet. Por isso que a gente entra de novo no que a Isabela e o Rodrigo falaram, jornada desse cliente. A gente consegue na HubSpot, além de ter botões completamente diferenciados, né, não só um texto para a pessoa inserir, para a gente ter o máximo de informação sobre ela, ter campos que são dependentes. Então, se, por exemplo, eu falei que eu sou de São Paulo, eu posso perguntar o estado, como também algo que é sensacional para conversão, que são campos progressivos. A primeira vez que essa pessoa converteu, ela pode ter colocado que ela é um diretor de uma empresa X e ela tem um e-mail dela, passou o e-mail dela. Na próxima vez que ela for converter, como a gente já sabe que ela é diretora da empresa X, a gente já sabe o e-mail dela, a gente pode perguntar outras coisas também, né? Isso vai ser automático pela HubSpot para poder maximizar as nossas conversões, pensando em personalização, pensando em jornada do cliente, pensando em uma experiência única para esse cliente, tá? E aí a gente consegue criar essa landing page, uma landing page completamente customizada. Essa aqui eu deixei em inglês, né, para a gente poder mudar aqui ao vivo. Então eu posso colocar o que eu quiser aqui, né? Muito simples de editar as cores. Posso adicionar regras inteligentes em landing pages, em blogs também. Consigo customizar com facilidade, por mais que eu não seja um designer expert, né? Aqui a gente vai ter as opções de otimização de SEO dessa landing page também, né? E a gente pode executar testes, né? Para a gente poder maximizar essas conversões, além do teste AB, que a gente já conhece, que é para 50% do público mostrar uma landing page, para 50% do público mostrar outra landing page para ver qual que é melhor, a gente pode fazer um teste adaptativo, que eu carinhosamente chamo de teste AZ. A gente pode ter várias landing pages ao mesmo tempo e por meio de machine learning, a HubSpot vai deixar aquela com os melhores resultados, tá? Uma outra maneira da gente converter esse público é por meio de chat. Tem gente também que prefere conversar no chat, né? A gente chama isso de conversational marketing, que é a pessoa que quer conversar com alguém, né? Que ela quer uma resposta imediata. A gente tem muita essa sensação hoje em dia. A HubSpot também permite você fazer isso, qualificar bots, qualificar pessoas, né? Por meio de um chat, ter uma pessoa conversando ao vivo com ela, ou qualificar essa lead por meio de perguntas pré-prontas. Basicamente um formulário em forma de chat. E aí você consegue ter, enquanto está conversando com essa pessoa, então eu estava conversando com o Elon Musk mais cedo, ele é meu amigo, e aí, enquanto eu conversava com o Elon Musk, eu tinha todas as informações sobre o Elon Musk, né, que eu já tinha convertido o Elon Musk antes, ou que meu bot fez, eu consigo saber se o Elon Musk já é meu cliente ou não, eu consigo saber tudo que eu já conversei antes com o Elon Musk, se ele já interagiu comigo antes, tá? O que nós estamos reforçando aqui, gente? Jornada do cliente, personalização, né? Bacana. Agora vamos entrar em algo um pouco mais avançado, né? Essa pessoa converteu, né? Essa pessoa converteu no meu e-book, maravilhoso, temos essa lead, né? Então eu fiz aqui um workflow, um fluxo de trabalho automatizado, que a HubSpot permite isso, você ter essa automação completa, baseada na submissão desse formulário, ou então numa conversa de chat, que é onde essa pessoa converteu comigo. E aí, pensando na estratégia que a Isabela falou, que é Account-Based Marketing, eu saber exatamente quem que é o público que eu quero atrair, eu posso criar regras, né? ICP, que é o Ideal Customer Profile, ou seja, o meu cliente ideal, né? Ou seja, para quem eu tenho mais facilidade de vender pensando no meu público, eu posso criar várias regras, né? Pode ser qualquer coisa, tá? Aqui eu fiz um exemplo que a receita desse cliente seja acima de 10 milhões, ele é meu melhor tipo de cliente. E o segundo melhor é entre 5 milhões e 9 milhões de reais. E quem não ganha mais que isso é desqualificado, tá? Mas poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser, por exemplo, empresas localizadas em Belo Horizonte, né? Que o pessoa chame Davi, só vendo para quem chama Davi. Tem essa possibilidade também. E aí, pessoal, a gente consegue já mostrar e ter esse resultado de quantas empresas ideais a gente está gerando, quantas que a gente tem negociações em aberto, quanto que a gente tem de valor para cada cliente ideal que a gente está traindo, né? Pensando numa estratégia muito mais B2B e entender um pouco mais sobre todas essas negociações. E baseado nisso, criar uma estrutura completamente personalizada de comunicação. Então, essa pessoa é o meu cliente ideal, mas a comunicação que eu tenho com o analista é muito diferente da comunicação que eu tenho com o diretor. O analista está pensando muito mais em produtividade, em maximizar os resultados dele para ele poder crescer na empresa, de um modo geral, né?
O diretor, ele quer reduzir gastos, ele quer maximizar os investimentos dele, ele quer reduzir riscos. Então, a comunicação é diferente. Não adianta nada mandar um conteúdo de analista para um diretor e vice-versa, né? Então, a gente consegue criar aqui um fluxo completamente diferente. Um estudante, eu vou mandar aqui uma informação para ele, é um subscriber. Agora, um analista, um diretor, eu posso vender para ele, né? Então, eu tenho mais chance de vender. Eu coloco ele como uma Marketing Qualified Lead, um potencial comprador da minha empresa. Eu já posso enviar um e-mail para ele, né? E baseado no que ele faz nesse e-mail, se ele abriu o meu e-mail, se ele clicou no link do meu e-mail, eu posso mandar um outro e-mail mais personalizado, mais fundo de funil para ele, né? Se ele não clicou, eu posso mandar algo para poder trazer ele de volta. Enfim, desculpa. A gente consegue criar essa jornada completamente personalizada para a gente poder maximizar esses resultados. Estava até vendo uma webinar esses dias sobre um diretor de marketing de uma ferramenta, que ele falou o seguinte: o papel do marketing é justamente fazer a vida de vendas ficar mais fácil. Então, a gente quer colocar a pessoa na boca do gol, né? E aí, uma vez que eu tenho um diretor de marketing de uma empresa ideal, ele está engajando com o meu conteúdo, eu já posso passar automaticamente ele para o meu time de vendas, né? E criar uma tarefa para o meu vendedor, para ele pegar o telefone e ligar e perguntar: como é que eu posso te ajudar? Vi que você está interagindo com os meus conteúdos, né, falando sobre XYZ, a gente ajuda a empresa dessa maneira. E iniciar uma abordagem comercial. Mas, né, uma maneira da gente fazer isso além do engajamento é você criar um lead scoring, né? O lead scoring na HubSpot, né, para quem não sabe o que é lead scoring, é você criar pontuações para o que essa pessoa faz em relação ao seu website ou em relação a informações que você tem dela. Então, se essa pessoa for um diretor, eu posso dar a pontuação 10. Se ela for analista, eu posso dar uma pontuação 2, porque geralmente eu vendo para um diretor. Se essa pessoa está visualizando minha página de preços, gente, um diretor da empresa ideal visualizando minha página de preços, né? Isso aqui é quase um pedido para falar comigo. Então, a gente pode colocar essas pontuações e já passar para o seu time de vendas, né? Isso vai vir como uma tarefa. E passando para o time de vendas, aqui eu já tenho uma visão de um cliente aqui, que é o Davi, né? Dentro da HubSpot. Então, aqui eu tenho todas as informações dele, LinkedIn dele e tal. Todas as informações aqui do lado esquerdo são as que eu coletei por meio de formulários ou durante as minhas conversas com ele. Eu posso vir aqui preenchendo também, né? Aqui no centro eu vou ter todas as informações que o Davi já engajou comigo, seja chat, seja e-mails de marketing, eu tenho todo o histórico dele, para ter uma comunicação cada vez mais personalizada, a empresa que o Davi trabalha, negociações que eu já tive com ele. Eu pego o telefone e ligo. A própria HubSpot já tem um sistema de VoIP integrado, pronto, vem junto com o pacote para você poder ligar, gravar essa ligação, escutar depois, né? Entender como é que tem sido a abordagem da sua equipe comercial, tá? E não conseguir falar com essa pessoa, que acontece muito, e eu vejo muito cliente meu fazendo isso, tenta ligar uma vez e deixa para lá, né? O time de marketing fica bravo com isso. Não, gente, a gente tem que tentar extrair o máximo. A gente não pode deixar dinheiro na mesa. Então, a gente pode enviar um e-mail, né? A gente tem e-mails pré-prontos na HubSpot, ou a gente pode ser até um pouco mais ousado, né? Que é colocar em uma sequência, que a gente chama no Brasil de fluxo de... esqueci aqui agora o termo que a gente utiliza no Brasil, mas a gente vai estar prospectando esse lead, né, e criar um fluxo de cadência, acabei de lembrar. Você consegue criar um fluxo de cadência. Eu mando um e-mail para essa pessoa, se ela não responder o meu e-mail, se ela não marcar uma reunião comigo, né, eu vou criar uma tarefa automática para mim depois de 1 ou 2 dias. Eu tento ligar para ela de novo, não consegui, eu mando mais um e-mail, né, automaticamente, sem eu precisar de ficar lembrando disso. A equipe comercial vai ter um padrão de negociação. Consegui falar com o meu diretor, tenho uma reunião agendada com ele, eu vou abrir uma negociação com ele, tá? Então, eu consigo ter aqui todo o meu funil de vendas completamente personalizado para o meu negócio, tá? Consigo construir essas etapas aqui da maneira como trabalha a minha equipe comercial, né? Colocar campos obrigatórios, né? A gente está pensando aqui em união do time de vendas com o time de pós-vendas. A gente não pode perder informação nesse processo comercial, então a gente pode deixar campos obrigatórios para esse representante deixar, para quando a venda for passada para o time de pós-venda, eles entendam completamente o cenário desse cliente. A gente consegue ter diferentes pipelines aqui, de diferentes processos comerciais, talvez um onboarding, ou o que seja, né? E vender para esse cliente, né? Ou se eu perder esse cliente, por exemplo, né? O negócio perdido porque ele fechou com o meu concorrente. Eu posso até voltar aqui na minha ferramenta de Ads
E todo mundo que eu perdi porque eu fechei com o meu concorrente, eu posso fazer remarketing, eu posso ficar no treino dessa pessoa, eu posso continuar em contato com ela, porque eu sei que ela perdi ela para o meu concorrente. Meu concorrente demora 6 meses para finalizar o contrato. Daqui a 4 meses a gente vai bombardear essa pessoa de informação para ela poder voltar a conversar com a gente, né? A gente vai ter muito mais contexto. É uma possibilidade. Uma vez que eu vendi para esse cliente, eu posso perguntar para ele como é que foi a satisfação em relação ao processo comercial, né? Se ele gostou do processo comercial, posso ver se ele está gostando do meu produto, da minha ferramenta. Tudo isso também vai estar no histórico do cliente, né? A gente consegue fazer esse atendimento pós-venda. E aí, gente, não sei se estou indo rápido demais, mas tudo que a gente viu ali se torna uma informação para a gente poder segmentar o nosso público, tá? Então, esse cara é um diretor, ele comprou de mim há 6 meses atrás, ele engajou com meus conteúdos, eu posso segmentar ele por qualquer coisa aqui para ter cada vez mais uma comunicação mais personalizada com ele. Então, posso disparar um e-mail para ele, para um cliente que é cliente meu há 10 anos e que visualizou minha página de produtos. Tudo é motivo de segmentação na HubSpot e a gente consegue fazer isso de maneira automática, né? Essa lista aqui ela é automática, então a pessoa ela vai entrar e sair de acordo com a jornada dela também. Então, a gente está falando aqui de maximização de resultados, personalização e escalabilidade, tá? Tudo que eu mostrei para vocês também, gente, não adianta nada só a gente fazer essa estratégia e não metrificar, né? O Rodrigo estava mostrando os resultados que a HubSpot teve. A gente só conseguiu melhorar a nossa estratégia porque a gente metrificava. Então, além dos ads, a gente entender o retorno do investimento de todos os anúncios que a gente faz, toda a nossa estratégia de marketing pode ser mensurada pela HubSpot, tá? Seja blog, seja publicações sociais, call to actions, e-mails, tudo isso a gente consegue traquear no engajamento desse nosso cliente, lógico, seguindo todas as regras, né, da LGPD, e a gente consegue metrificar na nossa campanha, na nossa estratégia de marketing, quantas sessões foram trazidas para o nosso website em um determinado período, quantos novos contatos foram gerados, e o mais importante, gente, a atribuição dessa receita. Quanto que meu marketing está gerando de vendas especificamente? Qual desses canais me gera mais vendas? Para a gente poder ou melhorar um investimento, melhorar um canal, ou deixar de utilizar um canal e colocar esse investimento no que funciona para a gente, tá? Assim, a gente consegue ter, enquanto carrega aqui, exatamente já foi, a gente consegue entender e ter relatórios, né, totalmente personalizados para a nossa jornada de fechamento de marketing e vendas, de onde que está fechando, né, quais são os canais que mais fecham comigo, qual que é o meu representante de vendas que está vendendo mais, enfim, com base em qual canal, tudo isso vai virar uma informação para vocês poderem maximizar a sua estratégia, né? Pensando na equipe de vendas, eu consigo ver as atividades do meu time de vendas. Como a gente tem tudo na HubSpot, os e-mails, as ligações, as negociações do seu time de vendas, e o vendedor vai gostar de usar isso, né? Até porque ele consegue ser ajudado pela HubSpot em saber qual que é a venda que vai gerar mais, que ele vai investir mais tempo dele, porque eu consigo saber quem está abrindo meus e-mails ou não, quem está engajando com a minha proposta, né? Tudo isso eu consigo saber e metrificar pela HubSpot, quem está abrindo todos os meus e-mails. Então, a gente consegue ter tudo isso numa informação em relatório, consigo ver quais os meus contatos não trabalhados, ou seja, dinheiro na mesa, né? Que está ficando na mesa, o tempo de resposta que meu time de vendas toma para poder entrar em contato com o lead, que a gente sabe quanto mais rápido a gente entra em contato, maior a nossa chance de vender, né? Eu dei um panorama aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, gente. Se depois vocês quiserem entender um pouco mais do HubSpot, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente. Se tem alguma coisa que você não viu aqui que é importante, né, algum aplicativo que você gosta muito, a HubSpot, ela tem um marketplace completo com todos os aplicativos mais usados do mundo, né? A gente tem integrações nativas, plug and play, né? A ideia é que a gente coloque todo o seu time de relacionamento do cliente dentro da HubSpot para a gente poder melhorar o relacionamento com o nosso cliente e maximizar os nossos resultados. Então, a gente tem um marketplace gigante, incrível, tá? E, para finalizar, eu gostaria só de citar esse ponto, né? Por que a gente está conversando aqui hoje, gente? Por que a gente está falando sobre inbound, né? Por que a gente está falando sobre ferramentas que nos ajudam a crescer? Para a gente crescer melhor, crescer com mais previsibilidade e escalabilidade. Uma das maneiras de fazer isso é a metodologia inbound, que é a maneira mais escalável e mais barata no médio e longo prazo para você poder atrair leads, né?
Uma vez que você está atraindo esses leads, a melhor maneira de você tratar o seu cliente, né, a gente sabe que o flywheel, né, vai atrair mais leads para vocês, porque quando você faz um bom trabalho com esse cliente, ele vai te recomendar, né? E aí é cíclico. Quanto melhor a experiência do nosso cliente, mais cliente a gente vai trazer. E o que consegue nos ajudar a fazer isso? A plataforma de crescimento do HubSpot, integrando marketing, vendas e pós-vendas em um CRM só, um banco de dados só. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para conversar um pouquinho mais com a Fê e com a Solids, o nosso cliente lá de BH, onde a maioria das pessoas aqui nasceu. Obrigada, Davi. Gente, a gente está um pouquinho aqui atrasado e eu sei que no final também, quando é muito conteúdo, a gente já está até meio cansado. Mas fiquem com a gente aqui, que eu acho que essa parte vai ser muito bacana. Até aqui, a gente está ouvindo muito sobre como a HubSpot faz, né, todas essas estratégias que a gente está comentando. Mas agora a gente vai entender como um cliente nosso, de fato, fez isso usando a nossa ferramenta. Então, vai ser bem um benchmark ao vivo, por isso preste atenção. Tá? Me apresentando rapidinho, meu nome é Fernanda, faço parte do nosso time de sucesso do cliente aqui na HubSpot. Fato curioso sobre mim, seguindo aí o que o pessoal já falou, acho que o Davi falou muito sobre o lado artístico dele, vou falar um pouco sobre o meu lado de fã. Então, há 10 anos eu ganhei uma promoção nacional no Brasil, que eu fui para os Estados Unidos com tudo pago, com um acompanhante, conhecer o Justin Bieber. Então, uma coisa completamente, assim, aleatória, mas para dar um exemplo para vocês que promoções nacionais é possível ganhar, tá? A gente vai falar hoje, então, com a Amanda e com o Matheus. Como o Davi começou também na introdução, eles fazem parte da Solids, do time de marketing e crescimento. A Solids, para quem não conhece, acredito que grande parte aqui já conheça, mas é uma plataforma de gestão de talentos e gestão comportamental, com ferramentas que dão suporte para tomada de decisão, desenvolvimento e avaliação de desempenho. Então, tem bastante coisa na plataforma deles. E sendo uma empresa de tecnologia, eles são nossos parceiros aí já há um tempo. E estou muito animada de estar aqui hoje com a Amanda e com o Matheus. Vou deixar eles darem um oi para vocês e a gente já pode entrar nas perguntas. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Sou o Matheus, sou gerente de Growth aqui da Solids. Então, espero contribuir um pouquinho aí. Legal. Tudo bom, gente? Prazer. Primeiramente, muito honrada, né? Obrigada pelo convite, Fernanda, HubSpot. A gente está muito feliz de participar, né? Vocês sabem o quanto a gente tem uma relação ótima, o quanto vocês ajudam a gente no dia a dia, então é um prazer estar aqui. Eu sou diretora de marketing da Solids. E um fato curioso meu, depois você tem que falar o seu, hein, Tito? O meu não é tão curioso assim, mas eu gosto muito de cantar e tocar violão, né? Então, isso para mim é um hobby, é uma terapia. Gosto muito de fazer isso. Conta o seu, Tito. Meu fato curioso, deixa eu falar. Eu tenho um background de tecnologia e migrei para marketing aí no meados de 14, 15. Então, esse é o fato curioso. E o Matheus arrasa no marketing, então a gente nem consegue falar que ele não tem esse background. Mas... Legal, gente. Seguinte, a Solids, vou dar um contexto aqui que eu acho que muitas empresas do Brasil têm um contexto similar, que é o seguinte. Eles usavam outras ferramentas, né, antes de entrar aqui na HubSpot, fazer esse trabalho conosco. E hoje, eles usam essa nossa plataforma de crescimento. Ou seja, tanto o lado do marketing, quanto as ferramentas de vendas e de serviço, usando algo unificado. Então, para a gente entrar na nossa primeira pergunta, e já com esse contexto do mercado, por que vocês decidiram adquirir essa plataforma de crescimento, né? Ou seja, com marketing, vendas e serviços? Legal, muito legal essa pergunta. É uma dor que a gente sentia, né, com a plataforma anterior que a gente tinha. Hoje a Solids tem vários domínios, vários sites, então a gente trabalha com várias frentes. Então não era possível monitorar todos esses domínios, então a gente tinha um único domínio só dentro da plataforma. Então acabava que a gente, nesses inputs de informações, apenas de um a gente conseguia transformar a informação, do outro a gente tinha apenas dados. Então a gente não conseguia gerar inteligência. Então acabou que começou a ter essa necessidade. Então aí que vem de encontro com essa migração para HubSpot, e um dos benefícios que vieram junto foi ter a visão geral, o panorama geral, desde marketing, quando entra no modelo lá na aquisição, até a retenção quando está dentro do CS.
Então, ter essa visão geral do todo, da plataforma, tendo tudo em um só lugar, para a gente foi sensacional e ajudou bastante dentro das estratégias. Fernanda, hoje a gente consegue assim ver a jornada completa, assim, todo mundo usa HubSpot, né? Do CS ao comercial. Então hoje a gente consegue de fato dentro dessa jornada completa ter a mesma voz, né? Então a gente sabe exatamente o que né, o venda sabe exatamente o que o marketing falou, quais foram os materiais que ele usou, qual o e-mail que ele abriu, né? Então hoje a gente consegue ter, de fato, assim, todo mundo consegue conversar, CS também, sabe como que foi feita a venda, quais foram as principais dores, então, assim, tudo é muito tagueado, né? Na Solis a gente é muito data-driven, né? Tanto que um dos nossos valores é o People Analytics, né? Então, a gente, também no marketing, a gente tem esse foco de ser bem data-driven. Sensacional. Eu acho que vocês tocaram num ponto que é muito importante, que é essa visão 360. Quando a gente trabalha, às vezes, com muitas ferramentas, no meio do processo isso se perde. Mesmo que exista uma integração, mesmo que exista, né, a comunicação entre os sistemas, acaba ficando aí um furo. Então, acho que isso realmente é um ponto muito interessante que vocês tocaram. Uma coisa que eu acho muito interessante também, da forma como a Solis usa HubSpot, são as automações. Tanto de e-mail mesmo, né? Então, essa comunicação com o nosso prospect, com o lead, tudo, quanto de processo. Eu acho que vocês fazem isso muito bem, tem até fluxos mais complexos, então acho que é um case muito bacana. Vocês conseguem dar um exemplo para o pessoal de alguns fluxos que vocês fazem, como vocês usam isso na HubSpot? Sim, justamente, né? O fluxo aqui chegou a virar monstros, né? Porque tendo toda essa visão de flywheel, todos esses touch points, então agregar a cada jornada, a cada etapa que o nosso lead está, e a partir disso você conseguir trazer ele para ramificações, entregar ele para o momento certo da jornada, dentro desse processo de qualificação, até entrar em automações de passagem de bastões fluidas para o comercial. Então, isso para a gente foi sensacional. E a gente tem uma equipe foda que a gente trabalha o tempo inteiro em cima disso, melhorias, olhar clínico o tempo inteiro, tentando ajustar, conversa com o comercial, para sempre estar alinhado e essa passagem ser ruptura. A gente tem mais de 400 fluxos, né, Tito? Sim, você falou, e tem fluxos, como você falou, que são monstros, assim, não? Então, até para vocês terem uma ideia, assim, a gente tem fluxo do tipo assim, a pessoa entrou na página de planos, então ela já recebe um material, né? A pessoa consumiu um material de recrutamento e seleção ou de avaliação de desempenho, então a gente já nutre de uma determinada forma. Então a gente tem fluxos, né, em que a gente trabalha segmentações de conteúdo e micropopulações também. Então, por exemplo, a gente vai falar de um determinado jeito com um gestor, a gente vai falar de determinado jeito com um analista, né? Então, porque cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade. Então, hoje, com esses fluxos, a gente consegue direcionar muito bem a comunicação e, de fato, gerar valor para esse cliente, que acho que esse é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de inbound, quando a gente fala de fluxo, é entregar o valor, né? De fato, conversar com ele, entender qual que é o problema dele. Maravilha. Eu acho que um ponto que vocês tocaram, que eu gosto muito de reforçar, é essa questão da página, né? De que a pessoa visitou uma página de preço. É uma coisa tão simples, até indo no ponto que a Isabela falou no início, pontos que podem eliminar a fricção e adicionar força. Isso é uma coisa muito básica de você fazer, né? A pessoa visitou uma página, recebeu um e-mail, já recebeu até um e-mail personalizado e que vai até dando um resultado muito bacana. Então, isso é legal. Partindo também agora para um assunto mais de conteúdo, que a Amanda mencionou, alguém baixa um conteúdo, né, sobre recrutamento e seleção. O que o Rodrigo apresentou hoje de Topic Cluster é algo que vocês usam? E se sim, como que vocês fazem? Usamos muito, assim, a gente tem quando a gente vai definir os Topic Clusters aqui, né, a gente primeiro a gente tem a nossa estratégia de negócio, né, então assim, o que a gente vai entender para a gente que é mais importante a gente se posicionar, para a gente saber priorizar. Né, Tito? Então, a gente olha muito essa questão do que é importante para o nosso negócio, do volume desses topic clusters, né, do volume das palavras-chave principais, aí que vai ser a página pillar, né, que vocês comentaram também, do volume também disso, né, para a gente poder pensar o tráfego dele também. E aí, o que vai entrar, né, dentro nos tópicos, né, no índice que a gente considera, né? A gente hoje vê o topic cluster muito como uma enciclopédia, né? Então, a gente vai pegar ali, a gente tem alguns, né, gestão comportamental, recrutamento e seleção, a gente tem vários que a gente faz aqui de conteúdo,
E aí a gente tenta entender, a gente faz várias pesquisas também. A gente já conversa com os nossos clientes para saber quais são as principais dúvidas, né? Então a gente conversa com potenciais clientes também, a gente faz pesquisa para entender quais são as principais dúvidas, e a gente também pesquisa essas pillars, né? Essas principais palavras-chave que a gente denominou como importantes para o nosso negócio, em várias ferramentas de SEO, para a gente tentar entender quais são as principais buscas dessas palavras-chave, né? Como as pessoas buscam, né? O que mais as pessoas querem saber em relação a isso. Né? Então, isso nos ajuda muito a poder criar essas pillar pages, né? Essa nossa estratégia de conteúdo. E hoje, como estratégia de conteúdo, a gente não pensa só texto, né? Então, dentro de uma pillar page, a gente tem texto, a gente tem um audiobook, então a gente tem um vídeo que a gente embeda, que acaba entrando também na nossa estratégia de vídeo, né? Para a gente alimentar um canal, alimentar o outro, né? Embedar lá o YouTube e também a gente dá mais conteúdo, dá mais informação, então a gente cria um infográfico, também coloca um e-book ali, né? Pensando lá também no call to action, em fazer essa pessoa já se cadastrar no nosso formulário, né? Então, enfim, dentro dessa pillar page a gente trabalha muito esse conteúdo, tudo que a pessoa precisa saber sobre isso. Então, acho que legal. esse aí, né? Só complementando também, que fazendo um link com relação a Top Cluster e automação, é onde a gente consegue trabalhar também as premissas de SEO com base em intenção de busca. Então, definir a jornada. Quando, por exemplo, no nosso cenário, recrutamento e seleção pode ser uma pillar page. Agora, o que é ou como fazer um recrutamento e seleção, esses touch points nessa URL, então eu já tenho automações que levam esse cara para esse fluxo de nutrição com base na etapa da jornada, e assim a gente vai fazendo cadências para fazer cada vez mais entrar na estratégia de lead scoring, que essas pontuações vão surgindo, e aí sim a gente pode fazer essa passagem de bastão fluido para o comercial. Não, sensacional. Acho que a gente fez uma pergunta de conteúdo, vocês deram uma aula sobre o tema, né? Sobre essa integração. O conteúdo sozinho realmente ele não, né? Assim, ele não anda. A gente precisa de outros touch points, como o Matheus falou. O que até me leva já à minha próxima pergunta, que é o lead scoring, né? A gente aqui, como a gente conversa com muitas empresas do Brasil, é um dos tópicos que eu particularmente mais escuto. Que as empresas querem fazer e que querem aprender a trabalhar de uma forma que seja mais otimizada para o vendedor, né? O vendedor conseguir priorizar com quem que ele vai falar. Então, contem um pouco para a gente como que vocês usam o Lead Score hoje e como que vocês também desenharam essa estratégia. Que é muito mais do que a implementação na ferramenta, tem que ter uma estratégia por trás. Justamente. O Lead Score é muito importante hoje dentro da estratégia de marketing, porque eu acredito que é onde você hoje tem controle sobre o volume. Então, você tem a necessidade de um volume para passagem para a equipe de vendas. Então, ali é onde você faz uma regulagem com relação à pontuação. Então, hoje a gente faz um tracking de toda a jornada do nosso lead. Então, a abertura de e-mail, clique em links, visualização de páginas, baixando materiais que podem entrar de topo, meio ou fundo. Cada um tem uma pontuação diferente. Por cargo, a gente também atribui pontuações. E nisso a gente tem um SLA, né? É uma conversa com o comercial, a gente faz um acordo e fala assim, vamos estabelecer dentro dos experimentos que a gente tem hoje, uma pontuação X, aí a gente roda todo esse processo, faz uma passagem em menor escala, testou, funcionou comercial, funcionou, não funcionou, então puxa a régua um pouco para cima. Vamos preparar mais esse processo de qualificação para que a gente possa acertar esses parâmetros e aí sim trazer o que a gente quer, MQLs mais qualificados e até receita, né? Então, basicamente, essa estratégia assim, no panorama geral. E aí é bem o que o Tito falou, viu, Fernanda? A gente tem que ter um contato muito forte com o comercial, a gente faz muito S-marketing, né? Para tentar entender se dentro dessa pontuação está funcionando, né? Então, quais materiais hoje estão funcionando melhor? Eles fazem uma pesquisa para a gente, para poder mostrar quais são esses materiais, né? E a gente tem várias dashboards que a gente cria lá para tentar entender também quais que estão convertendo mais dentro do funil todo, né? Quais materiais estão dando mais certo durante todo o funil, qual que está convertendo mais, né? Até o final na venda, que é o que importa, né? Então, para a gente isso tem sido extremamente positivo, o lead scoring, assim. Nossa, eu acho que assim, uma coisa que vocês falaram e que é fundamental é a questão do comercial e de passar
por exemplo, em pequenas quantidades e aí calibrando. Isso não é fácil em toda empresa, a gente sabe, porque existe essa questão entre o marketing e o comercial, fica o marketing fala que o lead não está qualificado o suficiente, e aí o marketing está lá, o vendas fala isso, né? E o marketing está ali gerando lead qualificado. Enfim, a gente sabe que existe essa questão entre os dois times, mas o que o Matheus falou é algo muito simples e que a gente pode ir tentando incorporar. Seja assim, mas meu time comercial, eles não têm nenhuma tolerância com esse tipo de lead. Pega uma pessoa de vendas que está mais aberta a trabalhar com isso. Vamos fazer o teste com essa pessoa. Performou bem? A gente tenta expandir isso para o time. Então, eu acho que a Solids faz um trabalho muito bom justamente de conversar, né, tentar abrir o máximo possível esse canal com o time comercial. Para finalizar, pessoal, acho que tem duas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira é o que vocês recomendariam para uma empresa que está buscando uma solução como a da HubSpot, né? Uma solução mais integrada e que ajude nesse alinhamento e bem como também ele na vida da pessoa de marketing. Legal. Como a gente sempre fala, né? Essa visão do todo, se tiver a condição de pegar e ter a visão do todo, ótimo. Se não, começa com o que funciona. Além dessa plataforma que ser super poderosa, na questão a nível de recomendação, a gente não tem um relacionamento, né, um atendimento ao cliente, a gente tem uma mentoria, de fato. Então, além disso, como eu digo, beber água da fonte no tocante à estratégia de marketing. Então, não tem por que não recomendar assim, sabe? É isso mesmo, não, concordo totalmente, assim, a HubSpot hoje, ela realmente mudou, assim, a forma como a gente faz marketing. Hoje a gente consegue visualizar muito mais os dados, assim, eu recomendo, assim, hoje, para mim, marketing é olhar dados, né, então, assim, eu recomendaria para a empresa hoje que, de fato, sabe, quer enxergar o resultado das suas ações, que eu acho que isso é o mais importante para marketing, né? Eu acho que uma dor muito grande que o marketing tem, né? Muita gente aí deve ver isso, né? Quem é do marketing, é em realmente provar o valor da sua estratégia, né? A gente precisa mostrar isso a todo momento. E agora a gente tem uma ferramenta, a gente tem dados ali que estão mostrando quais são as principais campanhas, quais que deram certo. Porque antes era muito assim, né? Eu acho que essa campanha não está dando certo, né? Assim, e aí no final a gente sabe qual campanha está gerando a venda, né? Qual campanha está gerando a oportunidade de fato, né? Então isso para a gente é muito rico. Então é quem realmente quer provar o valor do marketing e obviamente fazer a empresa crescer junto. Show. Sensacional, gente. Queria agradecer de coração por vocês terem participado com a gente aqui hoje. E não só isso, mas eu acho que, né, a Solids, como parceiro nosso, é realmente uma parceria em que tanto a Amanda, Matheus, a equipe inteira vive passando feedback para a gente e ajudando a nossa ferramenta a ser melhor. Então, eu acho que esse tipo de cliente a gente sempre gosta de exaltar. Se vocês tiverem qualquer dúvida para o Matheus, para a Amanda, eu acho que são duas pessoas que podem ajudar muito no nível tangível a vocês entenderem mais essas estratégias. Então, estou colocando os dois aqui à disposição, mas tenho certeza que eles vão estar abertos. E para a gente, mesma coisa, tá? Qualquer dúvida, vocês nos avisem. Eu acho que ainda tem algumas perguntas aqui no Q&A, mas vou deixar a Dani, então, finalizar. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de todo mundo. Amanda, Matheus, sempre um prazer. Prazer, obrigado. É nosso. Obrigado. Um abraço. Abraço. Bom, muito obrigada, Matheus, Amanda, Fé, pelo painel. Agora vamos entrar no momento das perguntas. Todas as perguntas vocês podem enviar. Lembrem aqui no Q&A, aí está na barrinha dentro do Zoom, e vamos responder. Estou aqui compartilhando minha tela. Só um minuto. Mas por enquanto podem ir enviando as perguntas. Dani, eu posso perguntar primeiro aqui, que é para o Matheus. Matheus, está aí ainda? Consegue responder uma pergunta rapidinho para você, que é pergunta da Giovana. Pergunta para o Matheus. Quanto tempo vocês testam um novo critério de lead scoring? Opa, gente, voltei. Tá? Porque depende do ciclo, do nosso ciclo de venda.
A gente não pode falar, X tempo. Tudo vai depender a partir do momento que esse lead entrou para o comercial, foi trabalhado até finalizar todo o ciclo. Aí sim a gente faz essa validação. Isso gera em torno de 1 mês, mais ou menos, assim, até a gente fazer uma nova calibragem do lead scoring. Legal, obrigada. Mais outra pergunta, Rô? Temos uma aqui que talvez seria bom para a Bela ou a Fernanda. Boa tarde, sou de uma empresa de Brasília, sou do Felipe Martins. Estou tentando fazer com que meu chefe implemente uma equipe de marketing. Eu sei como é que é, já passei por isso também. Enquanto não consigo esse objetivo, estou correndo para trazer mais clientes para a empresa. A HubSpot oferece apenas a ferramenta ou tem serviços também? Legal. Essa é uma pergunta ótima, porque tem várias respostas para ela. Quando a gente pensa em serviço na HubSpot, vão ter vários níveis de serviço. Então, a gente trabalha, por exemplo, na assinatura do nosso software com uma equipe de sucesso do cliente, ou seja, uma pessoa que acompanha ali, ou um time que acompanha a sua conta, para ter certeza que você está tendo sucesso com a gente. Esse é um nível de serviço. A gente também tem suporte, né, todo o padrão de plataforma, que também é disponibilizado para os nossos clientes, dependendo do nível deles de produto. Além disso, no nível acima, quando a gente fala de algo mais técnico, ou até um nível que o cliente só quer falar de estratégia, por exemplo, com mais tempo com a gente também oferece consultorias. Então, consultoria técnica e consultoria estratégica. Por fim, se vocês estiverem buscando alguém, quando a gente pensa em serviços, para implementar a estratégia e não guiar, porque o que a gente faz aqui é guiar, né? A gente fala um pouco sobre o que está funcionando, o que a gente está vendo que está indo bem no mercado ou não, e vocês implementam. Se você quiser que alguém implemente com você ou para você, né, para sua empresa, a gente tem uma lista muito vasta de parceiros muito capacitados no Brasil, então agências e outros tipos de empresa que trabalham oferecendo esse serviço até mais próximo e mais personalizado. Então, são todas essas as nossas possibilidades de serviços. Obrigadão. Rô, temos mais outra pergunta? Tem mais um para o Matheus. Matheus, tá aí ainda assim? Você está bem popular hoje, você importa de entrar aqui de novo? Porque a Giovana perguntou um follow-up. Vocês usam lead scoring como critério de qualificação para vendas ou usam também para determinar qualificação de leads e MQLs? Sim, sim. Dentro de toda a jornada, né? Essa calibragem para se transformar um MQL, aí sim vai para passagem para comercial, e a partir disso que o comercial que vai ser o balizador de falar se está bom ou se está ruim, para a gente voltar a gente faz esse follow-up para voltar e fazer essa calibragem. Acho que ficou claro? Não sei se ficou claro. Ficou claro sim, Matheus. Senão a Giovana entra em contato aí que a gente te responde depois. Maravilha. Eu acho que vamos encerrar as perguntas só por questão de tempo. Tem mais umas 2 ou 3, mas pode deixar que nós vamos follow-up com você um a um. Se ficou alguma pergunta aqui que a gente não conseguiu responder, fica de olho no seu e-mail que nós vamos te responder sim. Legal, Dani? Se você quiser fechar aí para nós, então. Isso, claro que sim. Então, pessoal, muito obrigada por ter participado do evento. Tomara tenham curtido as sessões, muitos conceitos, muitas novas estratégias. Temos uma ótima experiência das Solids também implementando com a HubSpot. Já vimos também do funil, né, do antigo funil para o Flywheel. Então, muito obrigada. Até um próximo evento. Como falou, vamos enviar via e-mail a gravação, também os slides para vocês repassarem mais um pouco, o workshop também para vocês implementarem os topic clusters e qualquer dúvida pode também mandar via e-mail, a gente também responde. Obrigadão, pessoal. Muito obrigada. Até Até a próxima. próximo evento. Até a próxima. Um abraço. Tchau.